Olá, amigos, tudo bem? Mais uma análise obsessiva aqui. Acabamos de ver. O que que a gente acabou de ver mesmo, cara? Crash. Como é que chama? Tem um complemento do título, né? Estranhos Prazeres. Isso, do, Um do ótimo, Cronenberg. um ótimo, um ótimo complemento pro filme, pro É nome um, é do um bom filme, né? aviso, eu acho. Acho que é um bom aviso para quem vai pegar para assistir. Gosto de carro. Calma. Ótimo filme pra ver com a família na sala. Chama mamãe, papai, põe, né? Cachorro, Põe o gato, filhinho. É um filme de família, gente. tem filho de E família. aí, o que que você achou, cara, dessa loucura aí? A gente gosta do Cronenberg, mas às vezes ele É, vai longe, né? a gente viu bastante filme do Graças a Deus. Cronenberg esse ano. Graças aos deuses aí. Eu adorei, eu curti muito, assim, eu acho que eu acho bem bizarro, mas é um bizarro muito bem feito, bem construído, né? Eu acho que tem a questão dos fetiches, tem muita sensualidade e muita cena bem erótica mesmo, assim, e outras eu acho tão bizarras pra mim, são tão bizarras que perdem até o erotismo, assim, acho que fica uma coisa meio sei, não é meu fetiche. Tem coisa ali que não tenho. Fetiches que alguns ali que eu não tenho. Então, Ainda bem, né? acho que ainda bem. Para alguns ali. Mas tem coisa interessante ali. E você? Eu sei que não é a primeira vez que você assiste, né? Faz tempo que você Não é. assistiu? Deve fazer uns 4 anos, 5 anos aí que eu vi e não revisitei antes e não conhecia tanto do Cronenberg. Então Hum, talvez tenha sido um pouco mais estranho a época. Mas assim, ele constrói um ritmo e acho que também uma aura, né? O filme tem uma aura de bizarrice, né? Porque hum, começa com um acidente de carro. Quem nunca teve um acidente de carro? Eu já tive alguns. E a partir desse acidente, o loirinho ali, ele entra num fetiche maluco pela mulher com quem ele bateu o carro ali. E daí eles conhecem uma confraria do acidente. É o melhor grupo que eu já vi na vida, gente. É muito gente, bom. é o grupo erótico do. Real. É, um grupo erótico real. Porque tem uns por aí que são mais ou menos. Fakes. Eu Mas acho eu que acho que tem ele. isso, né? É uma aura, né? Ele constrói um sentimento que vai tomando conta desse personagem e daí de todos que estão ali aparecendo aos poucos. E a gente vai vendo uma escalada do desejo mais perverso, mais estranho, mais ousado que poderia. Sim. Incomum, né? É porque a Catherine, né, não sei se eles são casados, enfim, é um casal ali, é o James e a Catherine, né, são os bonitinhos aí do filme. E ela tem um fetiche, né, logo a primeira cena inicial, assim, é uma coisa assim, tipo, ela tem já uma coisa ali com o carro, tem um negócio ali que atrai ela, aquela coisa talvez fria, porque depois tem uma cena dela como fala? Na varanda do apartamento, assim, tem um metal frio, então ela põe a mão ali, eu fico pensando no frio daquilo, né? E ela, não sei, tem algo ali que atrai ela. E quando o James sofre o acidente, ela continua ali muito cheia de tesão por ele, né? Mesmo no hospital ali, ele machucado, ele nem tá tão afim assim, que ele tá todo cagado lá. Mas Cheio ela de pino na perna. e aí, curiosamente, ele conhece essa outra mulher que desperta uma curiosidade nele aí por esses outros fetiches. Eu achei isso interessante, assim, pensar que é um casal, no caso, Catherine e o James, eles formam um casal que são muito livres, assim, né, com os desejos que eles têm, né, individualmente, com as fantasias individuais que eles têm. Eles conseguem jogar nessa fantasia erótica de uma forma muito. Tem um encaixe, apesar de serem fantasias diferentes, porque daí o James começa a entrar nessa coisa de
de ficar ali curioso por aquele grupo de pessoas que ficam excitadas em ver acidentes de carro e ficam vendo vídeos e gravações e reproduzem aquilo, e ele fica curioso, mas de alguma forma isso funciona para o casal também, né? Para ele depois voltar e tá com ela, e aí ela joga uma coisa que ela conhece ele, ela viu que rolou um desejo dele pelo Vó, não sei se você falar o nome daquele cara lá, que parece um zumbi, e daí ela joga com essa fantasia, e aí eles transam, né? E ela narrando o que ela acredita que seja o desejo dele, e depois parece que é mesmo, né? Então, eu achei muito interessante essa jogada essa maneira deles de casal de ser, assim, de ter essa liberdade de falar, ou de, nem de falar, né, mas de viver os desejos e trazerem isso pra eles também. Funciona bem. Achei interessante. Cronenberg moderninho. O que eu acho curioso também do filme é que essa confraria aí, não sei exatamente como colocar, né, esse grupo de aficionados por carros, mas não é, é o grupo do Fusca, não é isso, gente, é outro nível de grupo de carro, tá? É, não é aqueles carinhos que vão todo final de semana lavar o carro junto, não é exatamente isso. Eu acho curioso que todos ali têm algum tipo de mutilação física mesmo, né? Tem gente que tem até prótese externa da perna, tem muitas cicatrizes que aparecem ali no filme, nos personagens que estão ali. Tem os dublês de cinema que trabalham com eles também para reproduzir acidentes clássicos do cinema ou reais que aconteceram. Do James Dean é um, citam até o do Kennedy, se consideram um acidente de carro ou não. Claro, uma ironia ali do Uhum, Cronenberg, mas eu acho que mostra um pouco de como, daí não sei se é como nós normais olhamos esse tipo de desejo como uma mutação, como algo uhum, não cabível dentro de uma sociedade, porque eles estão num submundo ali, né? Eles não uhum. vivem, não tem um Globo Repórter, o que comem, como se reproduzem, não tem isso, não vai ter. Mas eles são um tipo de pessoas que são mesmo outsiders. Então, talvez até seja uma crítica a como olhamos, talvez, sei lá, as pessoas que são deficientes e por aí vai. Eu acho que também isso pode ser um ponto de olhar, né? Agora que veio isso aqui, tá? Talvez esteja viajando muito longe. Ou como isso Vamos. também faz parte de algo que nós não conhecemos. Porque assim, o desejo é algo que é individual. E quando a gente coletiviza o desejo, ele ganha formas além do que a gente imaginou. Então eu acho que essa conexão desse casal, que cada um tem mais ou menos o seu caminho do fetiche, e a hora que eles fundem isso, é uma ideia até de fundição do aço, dessa lógica do motor. Eu acho que também é um filme que conversa muito com o Titanic, que a gente também já viu há pouco tempo e gosta. Eu acho que tem muitas referências muito interessantes, mas eu queria que você falasse um pouco dessa ideia da morte, da pequena morte, né? Eu acho que isso é interessante de você abordar. Eu acho fantástico que ele coloca essa questão da morte, porque tem uma hora que aquele personagem que pra mim é o zumbi, né? Que ele é o Vog, não sei Volmo. falar o nome dele. Ele fala uma frase, eu até tentei anotar aqui, não sei se eu escrevi, que é algo como se a energia que como se quando alguém morre num acidente de carro, ele fala que tem uma energia sexual que é liberada, né? Inclusive da forma como ele fala, a forma como ele leva as coisas ali é quase uma religião, é um culto para ele, né? Uma coisa É. assim sagrada, né? E acho que ele se vê como profeta, inclusive. E aí tem essa coisa dessa energia que é muito da pulsão de morte, que eu acho que é isso. Tem algo que é curioso na morte, tem algo que nos atrai na morte também, né? E E que chega, tem medo lógico, também, né? sim, tem medo, e tem algo que
que tá, né? O que que vem depois da morte, né? Como é que a gente faz para chegar nesse limite, né? E se chega nesse limite depois qual o risco que se tem, mas ao mesmo tempo dá uma adrenalina chegar ali tão perto, né, de morrer. Então eu penso muito sobre pessoas que se colocam em risco mesmo, né? Na vida, sei lá, gente que adora saltar de paraquedas, gente que adora. Até aquele documentário que você estava assistindo, de um casal lá que sai tirando foto, né, ao redor do mundo, em lugares, em alturas e coisas perigosas, enfim. Eu acho que tem isso em algumas pessoas mais forte do que em outras, de uma pulsão de explorar aquela sensação de quase morte mesmo. Claro que isso está muito relacionado ao sexo, né? Porque o sexo é uma pequena morte, né? Você fez um trocadilho bom O no gozo, né? offline. E então tem esse ápice, né? Esse orgasmo, esse gozo, essa coisa que é liberada no momento da morte, que eles exploram isso de uma forma que fica mórbido para mim, eu acho bem mórbido, mas é interessante a lógica que eles usam, né? Eu acho que tem tudo a ver com sexo mesmo. Ainda mais da maneira como o Cronenberg monta apresenta pra gente esse desejo, né, desses personagens. Eu também adoro que eles sejam cheios de cicatrizes, que eles tenham o corpo deformado, eu acho isso muito incrível, porque eu acho que tem tanta cena erótica e eu acho que faz com que o filme fique, não sei explicar, eu acho que dá realmente um ar ao mesmo tempo curioso e sei lá, não sei explicar, é algo que a maneira, eu tô falando até igual o James, né? Porque o James fala isso no filme, que ele tá ali, tá com tesão, tá interessante, mas ele não tá entendendo por quê, né? Mas é mais ou menos isso, a gente não entende muito por quê. A gente só sente, né? Então, acho muito incrível a forma como o Cronenberg fez. Mas Eu eu acho adoro que aquela é. cena. Fala aí, fala aí. Adoro, rapidinho, eu adoro aquela cena que o zumbi, vou chamar de zumbi, porque ele parece um morto-vivo, tá transando com a prostituta no banco de trás, e os movimentos que ele faz com a mão no corpo dela são os movimentos que o James faz no volante, assim, né? Então ele acaricia aquele volante e ele tá ali com tesão naquele carro e naquela. É uma coisa que, tipo, é quase que um grupal ali, né? O casal atrás, o James e o carro ali, tipo, tudo junto naquela cena erótica. Então, eu acho que o Cronenberg constrói isso de uma forma muito incrível. Não, é maravilhoso mesmo. Eu acho que é um filme que é, é pulsante mesmo, né? E aí é pulsão sexual e da morte mesmo. Eu acho que vira uma miscelânea, vira quase a mesma coisa. Então Uhum, eu gosto muito dessa ousadia que o Cronenberg costuma ter nos filmes dele, mas eu acho que aqui ele vai num lugar que é tabuzaço, né? Falar total. desse tipo de fetiche já é algo que é um tabu. E falar da morte desse jeito, eu acho que ele é muito corajoso, assim. E é isso, é quase um balé das mãos, né? Tem um acordo ali, tem uma graça também de usar disso, sei lá, vamos na loja ali comprar um carro novo e daí vamos se expor aqui um pouco, vamos deixar a gente ser fotografado aqui. Então são muitos fetiches que estão colocados assim e que se a gente, sei lá, entrar na Deep Web, deve ter bem pior aí, gente. A galera tá usando, que bom. Eu acho curioso, eu acho que ele é um filme que desperta desejos, desperta excitação, mas desperta também um estranhamento, né? Porque não é comum no cinema, ainda mais americano, ver esse tipo de profundidade na ousadia do mostrado mesmo. É um filme de 90 e tanto, 97, se não me engano, que eu acho que assim, é difícil você ver hoje em dia um filme tão diferente assim, tão ousado, tão excitante mesmo, sem ficar palestrinha, sem ficar tentando deixar pasteurizado, tentar deixar isso tudo muito bonito, porque não é bonito de ver, né? É excitante, mas é estranho. Então eu acho que é uma dicotomia que coloca nas cenas com o que está sendo dito ali,
que provoca, né? Eu acho que ele é É. um grande provocador. Eu acho isso muito legal mesmo, porque tem cenas que não são erotizadas. Algumas são bem erotizadas, mas outras é isso, é fetiche puro. Então só vai ter tesão ali quem tem aquele fetiche, Pois né? é. Muitas vezes. Agora tem outra coisa que eu queria falar também, que o filme ele expõe muito a nossa hipocrisia, né? Porque aquela cena que que eles estão dirigindo e tem um acidente e o Vogue, sabe, sai com uma câmera tirando foto. E a gente pensa assim, eu pensei, né? Falei, nossa, que mórbido. Depois eu pensei, opa, peraí, será que a gente não vai andando devagarinho quando tá dirigindo na estrada, né? E dá uma olhadinha de quanto, será que alguém morreu? Né? A gente faz isso. Então, acho que tem uma coisa que o Cronenberg faz, que é jogar na nossa cara, nossa hipocrisia, porque tem esse fetiche, tem essa curiosidade, a gente tem vontade de saber, tem vontade de olhar. Acho que é esse olhar, né, que essa câmera representa, que a gente faz muito também. Que não é de tipo, ah, será que a pessoa precisa de ajuda? Não, é que tipo, é de fetiche mesmo, sei lá, de curiosidade. Mas se pegar, sei lá, esses programa Pinga Sangue, né? Cidade Alerta da vida, por anos e anos foram líderes de audiência. A galera Perfeito. ama isso, a galera ama a desgraça, a galera ama o sangue, a morte. É algo que realmente é vida das pessoas. As pessoas começam a viver daquilo, viver esperando o próximo, qual vai ser o próximo, e aquilo vai alimentando um medo e vai alimentando também esse desejo pelo próximo. Qual vai ser pior do que esse que eu vi hoje? Qual o próximo maníaco que vai aparecer? Qual o próximo assassino em série que vai aparecer? Olha os True Crimes aí fazendo um baita de um sucesso nos Exato. últimos anos aí, Netflix e tudo mais. A gente é sensacionalista, né? O sensacionalismo vende, o ódio vende pra caramba. Então eu acho que tem esse ponto aí que realmente é um tapa na cara. O Uhum. Cronenberg sempre nos dá, e é isso, né? Qual é o seu fetiche? E aí? Eu quero. O meu eu te conto depois, quando a gente desligar a câmera. Vamos deixar a pergunta aí pro pessoal, então. Mas eu gostei que você tá no carro, a gente vai conversar aqui daqui a pouco. Vamos desligar pra gente ter uma conversinha com você aí no carro. Melhor. Vamos desligar as câmeras, então. Você pode pensar o que você quiser. Até o próximo Análise Obsessiva, gente. Um beijo. Beijo.